Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós vamos aprender a fazer o cálculo na calculadora e no Excel de algumas operações que a gente vai precisar para fazermos o cálculo de probabilidades. Então a primeira coisa que a gente vai ver é o cálculo de fatorial de um número. Então, dado o número inteiro maior ou igual que 2, como é que eu acho o fatorial desse número? Eu pego esse número e vou multiplicando pelos antecessores a ele até chegar no 1. Então, n fatorial, e o fatorial é denotado por esse sinal de exclamação, então n fatorial ou fatorial de n, ele é igual ao que? N vezes n menos 1 vezes n menos 2, assim por diante até você chegar no 3, 2 e no 1. A gente define o zero fatorial como sendo 1 e o 1 fatorial também sendo 1. Então, por exemplo, 3 fatorial. O que seria o 3 fatorial? Seria 3 vezes 2 vezes 1. E se você fizer esse produto, vai dar 6. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, lá pega do 5, multiplica pelos números menores do que ele, 1 a 1, até chegar no 1. O resultado desse produto inteiro é o fatorial de 5. Então, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3 é 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. Então, fatorial de 5, 120. Como fazer esta conta de número fatorial na calculadora? Então, vamos ligar aqui, né? Observe que a segunda função dessa tecla, a gente consegue ver que tem um x fatorial lá, x exclamação, x fatorial. Então, esta é a função. E sempre para ativar a segunda função, nós temos que usar a tecla Shift. Então, o primeiro exemplo, que é 3 fatorial. Então, como é que a gente faz? 3 fatorial. Então, Shift para ativar a segunda função. Não ativou porque não apareceu essa aqui lá. Então, Shift, essa tecla da segunda função. Olha lá, 3, exclamação. Então, 3 fatorial ou fatorial de 3 igual a 6. 5 fatorial. 5, Shift, a tecla X menos 1, igual 120. 8 fatorial. Então, aperta ON, aperta o número 8, Shift, X a menos 1, olha lá, 8 fatorial, igual 40.320. E o 10 fatorial? Coloca o número, segunda função, tecla X a menos 1, igual 3.628.800. Então, é assim que a gente faz o cálculo de fatorial na calculadora. E no Excel? Então, o comando para fazer o cálculo fatorial no Excel é o comando fatorial. Então, você digita igual, escreve fatorial, fatorial, abre parênteses e coloca o número que você quer calcular o fatorial dele. Então, fatorial de 3, fecha parênteses, aperta Enter. Olha lá, é 6. Fatorial de 5, igual, fatorial, abre parênteses, 5, fecha parênteses. A gente tinha feito fatorial de que aqui? De 8. De 8 e de 10, né? Então, vamos lá. Fatorial de 8 igual, escreve fatorial, abre parênteses, 8, fecha parênteses, igual. Fatorial de 10. Então, igual,
fatorial, abre parênteses, coloca o número 10, fecha parênteses, enter. Olha lá, 3.628.800. Tranquilo, então, no cálculo de fatorial de um número. Uma outra definição que a gente vai precisar é a definição de coeficiente binomial. Então, dado dois números inteiros não negativos, nk e n sobre n maior ou igual que k, o coeficiente binomial de n sobre k, que é denotado por esse limite entre dois, esse limitador que é o parêntese e n sobre k, como se fosse uma fração, mas sem o traço, ele é definido como: você vai fazer a conta do número que está em cima, fatorial, dividido pelo número que está de baixo, fatorial, que multiplica o do fatorial do de cima menos o de baixo. Então, este é o coeficiente binomial. Mas a gente não precisa fazer essas contas todas na mão. A calculadora, tanto a calculadora como a Excel, já fornece para a gente os valores, esses valores dos coeficientes binomiais. Vamos ver esses exemplos aqui, ó. Primeira calculadora. Então lá, ó. Binomial 4 por 3. Aqui no exemplo eu falei que é 4. Será que vai ser 4 mesmo? Como é que eu calculo o binomial? Usando o coeficiente binomial usando a calculadora. Eu vou usar essa tecla aqui, ó, NCR. NCR. Então, primeiro você coloca o valor de N, que é 4. Aperta a tecla NCR e coloca o valor de K, que no caso aqui é 3, é o valor que está embaixo. Então lá, 4 coeficiente binomial por 3, ou melhor, binomial de 4 por 3. Isso vai ser igual a 4. Lá, binomial de 8 por 5. Falei que é 56. Vamos ver se é isso mesmo. Então, 8, a tecla NCR e o K. O 8 é o N e o 5 é o K. Vai ser igual a 56. Nós vamos ver que para a gente calcular algumas probabilidades, nós vamos ter que fazer cálculos parecidos com esse que está aqui, ó. Então, no terceiro exemplo. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Então, lá, a primeira coisa, binomial 10 por 7. Então, 10 NCR 7 vezes 1/3 elevado a 7. Então, a gente abre parênteses. A gente lembra que 1/3 é a divisão de 1 por 3. Então, você escreve 1 dividido por 3 é 1/3 elevado a 7. Então, a gente fecha parênteses. O elevado é esse sinalzinho de circunflexo aqui, ó. Então, 1/3 elevado a 7 é o quê? É 1 dividido por 3 entre parênteses, circunflexo que vai ser o elevado a 7. Ainda depois tem vezes ainda 2/3 elevado a 3. Então, você vai colocar vezes, abrir parênteses, 2/3, 2 dividido por 3, fecha parênteses. Opa, 2 dividido por 3, né? Porque 2 dividido por 2, 2 dividido por 3, fecha parênteses, elevado, olha lá, o circunflexo que é elevado a 3. Vamos ver se está tudo certinho aqui. Então, binomial 10 por 7, está aqui, vezes 1/3 elevado a 7, está aqui, vezes 2/3 elevado a 3. Beleza. Perto é igual, com 4 casas decimais, arredondados de forma correta, é 0,01623. Tranquilo? Um outro exemplo desse tipo.
esse binomial, esse exemplo 4 aqui, ó. Binomial 6 por 2, 6 NCR2, que multiplica 0,25 ao quadrado. Então, abre parênteses, 0,25, a vírgula a gente coloca pô na calculadora, fecha parênteses, elevado, olha lá, o circunflexo ao quadrado, vezes 0,75 elevado a 4. Então, abre parênteses, 0,75, fecha parênteses, elevado a 4. Opa, foi 2 quatro. Elevado a 4. Isso dá igual 0,296630859. Com 4 casas decimais, 0,2966. Tranquilo? E no Excel? O comando para fazer binomial no Excel é o comando combin. Então, eu vou digitar combin, de combinação, abre parênteses. Então, binomial de 4 por 3. 4, ponto e vírgula, 3. Fecha parênteses, aperta Enter. Olha lá, deu 4. O outro que a gente fez foi de 8 por 5, né? Então, vamos fazer igual com, combin 8 por 6. N é 8, ponto e vírgula, o K é 6. Fecha parênteses, igual 28. Ah, não, a gente fez 8 por 5, né? Então, corrigindo aqui, 8 por 5, que dá 56, se eu não me engano. Isso, 56. O terceiro exemplo foi binomial 10 por 7 vezes 1/3 elevado a 7 vezes 2/3 elevado a 3. Vamos fazer isso no Excel. Então, é igual binomial 10 por 7. Então, combin, abre parênteses, 10, ponto e vírgula 7, vezes, então, vezes é o asterisco, abre parênteses, 1/3, então, 1/3, elevado a 7. Então, circunflexo 7, vezes 2/3 elevado a 3. Então, vezes, abre parênteses, 2 dividido por 3, elevado ao circunflexo a 3. Dá Enter, 0,1623 com duas casas decimais. Melhor, com 4 casas decimais. E o último exemplo era coeficiente binomial 6 por 2, vezes 0,25 ao quadrado, vezes 0,75 elevado à quarta potência. Então, isso dá igual binomial 6 por 2, então, combin 6, ponto e vírgula 2, que multiplica, abre parênteses, 0,25 ao quadrado, que multiplica 0,75 elevado à quarta potência. Então, 0,2966. Exatamente o que nós achamos na calculadora. A última coisa que vamos aprender a calcular é o número neperiano, né? Ele é denotado por E, então ele é o número neperiano, número de Neper, ou até número de Euler. Ele é o resultado desse limite, ou seja, se você pegar essa conta 1 mais 1 sobre n, levar a n, e pegar n cada vez maior,
o resultado dessa conta vai estar cada vez mais perto do número e, que é um número irracional, que vale aproximadamente 2,7. E nós temos que fazer contas de e elevado a algumas constantes. Esse número irracional elevado a algumas constantes. A calculadora faz para a gente, então a gente não precisa se preocupar. Vamos voltar na calculadora para a gente ver como é que nós vamos fazer isso. Tanto na calculadora quanto o Excel faz. Então não há motivo para preocupação. Primeiro vamos aprender a fazer a calculadora. Então lá, só quero fazer e elevado a 4, que eu falei aqui que dá 54,5982 com 4 casas decimais. Observe aqui, ó, eu tenho a tecla LN, que é logaritmo natural. A segunda função dessa tecla é e elevado a x, tá vendo? Ó? Que é exatamente o que eu estou querendo. Então, como que eu vou fazer? Eu tenho que aprender a ativar a segunda função. Então, Shift, para ativar a segunda função, aperta a tecla LN, porque aí vai aparecer o E, que é a segunda função dessa tecla. Abro parênteses e coloco entre parênteses o número que eu quero que seja E elevado a ele. Então, se é E elevado a 4, eu vou colocar o E, abre parênteses, 4, fechar parênteses e apertar o igual. Então, beleza, isso mesmo, 54,5982 com 4 casas decimais. Segundo exemplo, e elevado a menos 4. Então, Shift para ativar a segunda função, LN, abre parênteses, agora é menos 4. Menos 4. Fecha parênteses, igual. Olha lá, e elevado a menos 4, 0,01831. Com 4 casas decimais, 0,0183. E elevado a menos 6. Shift para aparecer a segunda função. LN, ela apareceu E. Abre parênteses. Menos 6. Fecha parênteses. Igual. Lá, 2,4788, arredondando 4 casas decimais. Vezes 10 a menos 3. Observe que aparece lá. Vezes 10 a menos 3. Tá? Nós vamos ter que fazer esta conta aqui, ó. Esta conta do exemplo 4, que mistura exponencial, potência e fatorial. Então vamos aprender a fazer essa conta. Então, primeiro, e elevado a menos 2. Shift LN e, abre parênteses, menos 2, fecha parênteses, vezes 2 elevado a 3. 2, circunflexo 3, vezes fatorial de 3. Como é que a gente faz fatorial mesmo? 3, segunda função, até a tecla x é menos 1. Só que não é vezes isso, né? É dividido, né? Aqui eu digitei V, mas é dividido, lá. Dividido por 3 fatorial. Isso dá igual 0,1804, com 4 casas decimais. E por último, o último exemplo. E elevado a menos 5, Shift LN para ativar o E, abre parênteses, menos 5, fecha parênteses, vezes 5 elevado a 4. 5 circunflexo 4, dividido por 4 fatorial. 4, Shift, tecla x é menos 1. Igual 0,1755, com 4 casas decimais. E fazendo isso na calculadora, no Excel, quer dizer. Então vamos lá. Excel. Então o primeiro exemplo era e elevado a 4, né? Então nós vamos estar igual exp, tá? Que é o exponencial. Abrir parênteses e colocar o número. Por exemplo, e elevado a 4, exp
de 4. Fecha parênteses, aperta Enter. Lá, 59, 54, 59, 82. O segundo exemplo foi exponencial de menos 4. Então, igual, vou fazer devagar, igual exp, abre parênteses, menos 4, fecha parênteses, Enter. 0,0183. O terceiro exemplo, e elevado a menos 6. Então, igual ESP, abre parênteses, menos 6, fecha parênteses, Enter. 0,002478752. 78, isso. Dá parecido, dá a mesma resposta, só que sem escrever notação científica. O próximo exemplo é aquele e elevado a menos 2 vezes 2 elevado a 3 dividido por 3 fatorial. Vamos fazer aqui também no Excel. Então, ó, igual e elevado a menos 2, ESP de menos 2, vezes 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, olha lá. O Jutang já aprendeu. 2, circunflexo, 3. Dividido por 3 fatorial. Então, dividido por fatorial, abre parênteses, de 3. Fecha parênteses, igual 0,1804. Exatamente o que tinha dado. E o último exemplo, e elevado a menos 5 vezes 5 elevado a 4 dividido por 4 fatorial. Então, igual e elevado a menos 5, ESP de menos 5, vezes, que é o circunflexo, 5 elevado a 4. 5 circunflexo 4, dividido por 4 fatorial. Fatorial do número 4. Dá Enter 0,1754, ou arredondando 55 em 4 casas decimais. Certinho? Então, o objetivo dessa videoaula, rapidinha, é ensinar a fazer essas contas. Então, a partir das próximas aulas, eu vou partir do princípio que você já sabe fazer isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.